Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História. O tema desse nosso vídeo é as origens da antiga Roma. Aqui vamos primeiro localizar a cidade de Roma, né, que é uma cidade aí de quase 3.000 anos de existência. Vocês podem ver aqui no mapa. O que está em verde é todo o território que os romanos conquistaram até o século II depois de Cristo, mas para nós agora interessa saber a localização de Roma. Está aqui no meio, ó, onde hoje fica a Itália. Inclusive Roma é a capital da Itália, né, nos dias atuais. E nessa região, no século VIII antes de Cristo, surge a cidade de Roma. Há todo um trabalho arqueológico aí de pesquisa mostrando que vários povos viviam nessa região da atual Itália no século VIII antes de Cristo, e migrações, fundação de vilas, né, fundação de cidades, tal, isso tudo teria dado origem à cidade de Roma, principalmente o povo latino, né, principalmente o povo latino. Inclusive, o povo que deu início a Roma, né, o povo latino, também acabou dando nome para a língua falada em Roma, o latim, na antiguidade. O latim é língua ainda até hoje usada dentro da religião católica, usado por cientistas para dar nomes a espécies, usada ainda dentro do direito, né? Então, a língua, o latim não é uma língua morta, como se diz por aí. Mas, além da tradição científica, além das pesquisas arqueológicas, você tem uma lenda que era contada pelos romanos há mais de 2.000 anos para explicar a origem da cidade. Aí você olha aí, mas o que o símbolo do time de futebol da Roma, da primeira divisão italiana, tem a ver com essa lenda que você está falando aí, Gustavo? Bom, atentem para essa gravura no meio aqui, de uma loba com dois bebês. A lenda do surgimento de Roma tem a ver com dois irmãos gêmeos chamados Rômulo e Remo, que, abandonados nas águas do rio Tibre, que é um dos principais rios ali da região central da Itália, são encontrados à beira do rio por uma loba que os amamenta, e depois os dois bebês são encontrados por um pastor de animais que cria esses dois bebês. Rômulo e Remo crescem e conseguem reencontrar a sua família de origem, inclusive devolvendo o poder ao avô que estava, né, que havia perdido o trono vários anos antes. A lenda ainda continua dizendo que os dois fundaram, né, uma cidade, mas numa briga entre eles, Rômulo matou Remo. E Rômulo se torna o primeiro rei de Roma. Para compor a população, a lenda continua dizendo que os primeiros habitantes eram compostos de homens fugitivos da justiça e mulheres que foram sequestradas numa festa oferecida por Rômulo. E a lenda ainda diz que Rômulo e Remo eram filhos do deus Marte, o deus da guerra. Então você tem esses elementos mitológicos aí. Os mitos sempre fizeram parte da história humana, né? Você tem até mesmo no Brasil, né? Aí o folclore brasileiro com seus personagens, né? Por exemplo, de origem
aqui no Brasil nós temos aí de origem africana o negrinho do pastoreio, ou então de origem, né, entre os povos indígenas do Brasil, a caipora, o curupira, o saci pererê, né, e fazendo parte aí de uma mitologia, não no sentido de ser uma mentira, uma historinha, é uma historinha mentirosa, não. Aqui no caso mito, no sentido realmente de explicar alguma coisa, né? Os mitos, eles têm essa característica, né, de explicarem a origem, os fenômenos da natureza, etc. Então, você vê no mito de Rômulo e Remo também aí a tentativa de explicar a origem da cidade de Roma. Ainda temos também aí, né, como outra característica, como eu disse lá atrás, a cidade de Roma foi fundada pelo povo latino, né? Então, acabou que a língua falada pelos romanos, né, também se chamava latim. E do latim, evoluindo aí nos últimos 2000 anos, se transformando, tendo contato com outras línguas, tal, o latim deu origem a várias línguas. E você vê no mapa aí algumas línguas que surgiram a partir do latim, né? Desde aqui o galaico-português acabou se desdobrando em duas, né? Na verdade, o galego no noroeste da Espanha e o português em Portugal. E depois o português, claro, se espalhou pelo resto do mundo aí, temos, né, no Brasil, por exemplo, falando português, que é uma língua que derivou do latim. O contato do latim com outras línguas deu origem ao português, por exemplo. O castelhano ou espanhol, né, catalão, valenciano, o balear, o francês, o franco-provençal, o provençal falado no sul da França, o reto-romano, que é falado na Suíça, o italiano, o sardo, né, que é falado na ilha da Sardenha, o romeno, né, que é falado na Romênia, tal. Então você tem línguas que vieram do latim a partir do momento que o latim foi se transformando nos últimos 2000 anos. Em outros vídeos, ainda vamos falar um pouco a respeito dos romanos, né, das invasões que os romanos fizeram, as conquistas, o Império Romano e tal. Isso tudo será visto em outros vídeos. Muito obrigado.